Reverendíssimo Padre Nilci, presidente desta celebração eucarística, querido povo de Deus, presente nesta igreja matriz, e também os internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita e a Rádio Ativa. Na liturgia desta quinta-feira, no livro do Gênesis, nós somos todos convocados a olhar que com o chamado de Deus a Abraão, temos uma aliança que marca o início da história da salvação. Por isso que nós chamamos Abraão de nosso pai na fé. Como vimos, nós somos desta descendência de Abraão. A descendência daqueles que têm este único Deus, o Deus de Abraão. Lá no Antigo Testamento, em várias passagens, nós sempre ouvimos, quando eles iam invocar Deus, eles usavam principalmente esses três patriarcas, né? O Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, para dizer, é o mesmo Deus, o Deus dos nossos pais na fé. Que bom se nós hoje também pudéssemos, de repente, lembrar. E também quando nos referíssemos a Deus, qual é o seu Deus? O meu Deus é o Deus da Virgem Maria. E o seu? É o da Virgem Maria? O meu Deus é o Deus de São José. O meu Deus é o Deus de Santa Rita. O meu Deus é o Deus da minha avó. A sua avó tinha fé no mesmo Deus que você tem. Era isso que eles estavam fazendo, esta recordação da história de cada um deles. E todos nós também temos uma história com Deus construída a partir de nossos antepassados. Porque se perguntássemos, e às vezes nós precisamos fazer essa revisão, de quem nós herdamos a fé? De quem nós herdamos a fé? E poderíamos nos perguntar que maior e que melhor tesouro os nossos pais, os nossos avós, poderiam ter nos deixado mais que a fé. Você tem algum tesouro? Você tem dinheiro no banco? Você tem casas que valham mais do que a fé herdada dos teus antepassados? Porque vieram passando, assim como nós vemos aqui, de geração em geração, esta fidelidade ao projeto de Deus para com os homens, para com a humanidade. Essa mudança de nome que nós vemos na leitura, ela traz um significado para dizer que esse novo nome representa um novo homem. Significa nascido de novo, despojado do homem velho. Aqui nos faz lembrar o diálogo que nós vemos entre Nicodemos e Jesus Cristo no Evangelho de João. Quando Jesus fala, é preciso, é necessário nascer de novo. E ali Nicodemos não entende, porque é como se perguntassem, mas eu vou ter que entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? Não, não é isso. Esse nascer de novo. E para nós aqui também é esse. Orígenes, que é um presbítero e teólogo sobre o livro do Gênesis, ele nos diz, Deus pôs Abraão à prova. Aqui no caso Abrão ainda, né? A prova antes mesmo da aliança. E ele foi fiel. E Deus continua a nos colocar à prova. A nossa vida, várias vezes nós somos testados, provados. E temos grandes oportunidades de como aqui Abraão teve, quando ele pega seu filho e vai, obediente, mas com o coração ali, muito sem entender aquilo que estava acontecendo. Mas ele confiava em Deus e ele foi. Ele ouviu aquela ordem e ele vai. Meus irmãos, que grande exemplo para nós olharmos também para a nossa vida, que às vezes Deus não está pedindo para nós nenhum filho. Deus não está pedindo uma filha. Às vezes Deus pede coisas e a gente não dá. Eu lembro aqui uma passagem, né? Que diz que quando São Jerônimo terminou de fazer a tradução e tudo escrito da Bíblia ali e tal, e que ele teria tido uma visão onde Jesus chegava para ele e dizia,
Jerônimo, me dá para mim o que você tem de mais precioso. E o que é que Jesus estava querendo dizer de precioso? Precioso é aquela coisa que a gente guarda, as 7 chaves, né? As joias a gente guarda no cofre, pedras preciosas, guarda no cofre, tranca, chave. É muito precioso para nós. Então Jesus perguntou para ele, me dá o que você tem de mais precioso. E ele pensou, falou assim, gente, tantas décadas eu passei aqui nessa caverna, nesse deserto, para fazer essa tradução. A palavra de Deus, o livro, a Bíblia, não tem coisa mais preciosa do que esse é meu trabalho, fui eu que fiz. E depois de tanto trabalho, o Senhor vem e me pede? Ele pensou isso. E Jesus disse, não é isso que eu quero. Eu quero que você tenha de mais precioso. Aquilo que você guarda e que você não abre mão, você não dá para ninguém. O quê? Dá-me os teus pecados. Dá-me os teus pecados. Porque às vezes nós seguramos, nós não damos, não entregamos. Né? Os padres agora estão aí nesses mutirões de confissão, e ali a graça de Deus acontece, porque muitas pessoas chegam e entregam, soltam, se libertam, se tornam livres. E essa liberdade que Jesus, aqui no Evangelho, vai falar sobre a glória de Deus, a gente precisa entender lá na carta aos Gálatas, onde ele diz, foi para a liberdade que eu libertei vocês. Jesus Cristo não fez o sacrifício de cruz para nos libertar, para que nós nos tornássemos escravos de outras coisas. Por isso que ele vai dizer, se me glorifico a mim mesmo, a minha glória não vale nada, porque tudo é para o Pai. O conteúdo é Deus que revela o homem que o busca para salvá-lo. Isso para os judeus era um escândalo. Quem é você para dizer filho de Deus? Quem é você para dizer que não morre? Quem é para dizer, eles vão dizer, Abraão morreu, os nossos profetas morreram. E aí vai olhar para ele e dizer, mas você não tem 50 anos? Como é que você conhece Abraão? Aí onde Jesus vai dizer para eles, antes de tudo, eu sou. E Jesus está dizendo, eu estava na criação, eu faço parte da Trindade. E essa é a fé que a igreja professa e que vem passando de tanto e tanto tempo. Mas esses grupos de judeus que estavam ali, muitos deles fundamentalistas, que eles se tornam cegos. E a gente precisa tomar cuidado com o fundamentalismo, porque ele nos leva realmente a tacar pedra nas pessoas, a apontar o dedo para as pessoas, a expulsar as pessoas da presença de Deus, da igreja, porque a gente acha que elas não são dignas, que elas não podem, que não sei o que, etc. e tal. E Jesus vai dizer, olha, que quem guardar a minha palavra não morrerá. E esse guardar não significa trancar na gaveta, colocar no cofre, não é guardar nesse sentido. Guardar no sentido de observar. Quando Paulo diz, já próximo da sua morte, guardei a fé. Então Jesus aqui está dizendo, guardar a palavra, observar a palavra. E na nossa igreja, nós precisamos muito bem entender. É não deixar a palavra ser deturpada. Observar significa não permitir que ela seja corrompida, que ela seja mudada para atender interesses pessoais meus. Eu fico vendo esses vídeos que tem tanto na internet, hein? Tanta gente pega a Bíblia para tentar provar que aquilo que ele está pensando é o correto. Não, porque você quer ver, ó, aqui está dizendo assim, ó, é para fazer, ó, está aqui, ó. Quer dizer, ele tenta justificar o seu fundamentalismo, tenta justificar o seu erro, usando a palavra. Isso é deturpar, é corromper, para justificar o pecado, para justificar o erro. E a gente conclui para lembrar, a nossa igreja tem uma riqueza que nenhuma outra igreja tem. É claro, a Eucaristia e tudo mais, mas hoje eu estou falando aqui. O magistério da igreja. Nós temos o magistério e devemos ser fiéis a esse magistério. Quem faz parte desse magistério? O Papa em comunhão com os bispos. É eles que ensinam a doutrina. Então, na nossa igreja, ninguém interpreta a Bíblia sozinho. A igreja diz para nós.
e nós observamos, ou seja, nós guardamos aquilo que o magistério diz acerca das Escrituras. Porque a esse magistério foi dada a missão principal, quando usar a palavra guardar, quando eu falei para não deixar corromper, imaginem vocês que seria como assim, grosseiramente falando, a palavra está ali e todos de fora querem corrompê-la, querem destruir, querem tirar palavras da Bíblia, querem colocar palavras na Bíblia. É como se o magistério da igreja se cercasse assim. É como se os bispos, junto com o Papa, cruzassem os braços, fizessem um círculo assim em torno da palavra de Deus para guardá-la, e os outros fizessem o círculo voltado para fora, e se o inimigo vem atacar, me ataca, mas não atinge a palavra. E quantos morreram, derramaram sangue e deram vida por conta da palavra de Deus. E aqui, esse escândalo dos judeus, nós estamos nos aproximando do Domingo de Ramos, dizia um grupo de judeus, e eu falo para nós não fazermos o mesmo papel. Às vezes eu fico pensando, não estou dizendo que a palavra disse isso, mas eu fico pensando aqui. Quantas dessas pessoas que no evangelho de hoje estavam com pedras na mão para atacar em Jesus, também são aquelas que domingo vai estar com o raminho lá, Hosana Rei, Hosana Ra. Tantos de nós, de repente está Jesus é meu rei, Jesus é não sei o quê, e depois com o nosso proceder, com a nossa vida, nós jogamos pedra em Jesus. Pensemos nisso quando a gente está tão próximo de iniciar a celebração de tão grande mistério da nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.